Fala, rapaziada, eu já tô avisando que esse bate-papo aqui é pra gerar discórdia. Acabei de tomar café aqui, vai subir um pouquinho mais tarde o vídeo pra vocês, mas levem em consideração que eu tô gravando ele aqui quase meio-dia, beleza? Quando surge, bem-vindos a mais um vídeo, se inscreve aqui embaixo se não for inscrito, se já for inscrito, tamo junto mais uma vez. E lembrando que hoje eu vou fazer lá nas minhas redes sociais, vou publicar o link da live da MLS. Se você quiser ganhar dinheiro com a MLS, Major League Soccer, o momento é agora. Por quê? Porque a competição está começando. Não é mesmo, minha senhora que está passando com o celular aqui? Ela concordou e é mesmo. Então, aqui embaixo, não esquece, @CepFernandoO. Eu vou colocar o link lá para você que veio aqui do vídeo, beleza? Que veio aqui do canal e que por consequência me acompanha lá no Instagram. Você vai reparar que o meu Instagram é fechado, mas eu vou aceitar todos vocês. Fechou? Galera, vamos falar do Piquerez aqui, porque eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais, quem for lá vai ver, e eu acho que existe má vontade demais com alguns jogadores do Palmeiras e é para criar polêmica, é para criar discórdia. O Piquerez para mim é tão bom quanto o Matias Vinha. Vamos começar o bate-papo já com os dois pés na porta, tá? E tem muitas coisas que eu levo em consideração quando eu vou avaliar um jogador. Parte profissional, como que esse atleta é dentro e fora de campo. Cara, o pai do Piquerez, pra quem não sabe, é um cara extremamente presente na formação do filho. Isso desde lá do Penharol até a chegada dele no Palmeiras. O pai dele acompanha ele em quase todos os jogos. O pai dele tá lá na arquibancada. E não é por causa disso. Você acha que eu vou catar toda a minha análise referente ao pai do cara? Não, não é isso. Mas existem valores fundamentais para você conhecer um ser humano e eu levo alguns desses valores muito a sério. O Matias Vinha também tinha uma boa e uma excelente formação, desde base à formação de família, e o Piquerez é a mesma coisa. O Piquerez é um exemplo de atleta na parte física, isso é incontestável. O cara é literalmente um robozão aí que a gente tem na lateral esquerda. Só que é o seguinte, existe uma má vontade com alguns jogadores e a falta de entendimento tático do jogo. Como que você vai avaliar um Piquerez como um péssimo lateral porque ele não acerta um cruzamento, sendo que se ele faz esses movimentos 3 vezes por jogo é muito. O lateral, para ele conseguir acertar, ele precisa tentar. Ele precisa tentar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Se fosse fácil assim, o lateral descer para a linha de fundo, cruzar uma bola para dentro da área e ela gerar perigo, seria fácil ser lateral, seria a posição mais fácil de se formar e não a mais difícil. Hoje a gente olha um lateral mais pela parte física, pelo vigor físico, por quanto esse cara é capaz de atacar e defender com a mesma qualidade. E cá pra nós, o Piquerez tem isso. E quem não gosta do Piquerez, quem não acha que o Piquerez é bom jogador, eu acho que é porque tem uma marcação com o jogador, uma má vontade com o atleta. E eu explico isso facilmente. Eu não sou um cara muito fã do Zé Rafael, mas seria pra mim aqui uma falta de vergonha na cara eu falar que ele não tá jogando bola, eu ficar pegando no pé do Zé Rafael o tempo inteiro por conta do tamanho do glúteo do Zé Rafael. Eu acho que isso é ridículo. A gente precisa criticar o jogador quando o jogador vai mal, mas a gente precisa saber elogiar o jogador quando ele vai bem. O Zé Rafael, por exemplo, tá muito bem esse ano. Ele começou bem, aí no Mundial de Clubes, você também vai avaliar o Zé Rafael pelo jogo contra o Chelsea, deveria ter jogado mais? Deveria. E qual que é a minha crítica em cima do Zé Rafael? Saber que ele pode render muito mais. Como só agora ele chamou o protagonismo para as cobranças de falta. Olha o tempo que ele tá no Palmeiras. Ele me parece um cara meio tímido com a bola no pé. Se ele repetir um pouco mais do que ele fazia no Bahia, que ele não tinha medo de errar, ele arrancava com a bola e muitas vezes fazia bonitos gols, boas criações de jogada, boas construções de jogada, que foi o que fez ele chegar no Palmeiras, cara, minhas críticas com o Zé Rafael serão nulas, quase não vai existir. Agora, é por isso que eu critico o Zé Rafael, mas eu tenho que saber reconhecer quando ele joga bem. E quem é melhor que Piquerez no futebol brasileiro? Que jogador você acha melhor? Que jogador você pegaria o Piquerez hoje e trocaria por outro lateral esquerdo? Fábio Santos? Você trocaria pelo Felipe Luiz, que foi nocauteado pelo Abel Ferreira em um primeiro tempo? Cara, desculpa, a gente tende a não valorizar e tende a ter uma visão talvez não tão rica de análise de jogo. Os nossos laterais hoje são muito mais terceiros zagueiros do que laterais. E de vez em quando, em alguns movimentos do Abel Ferreira, eles se tornam alas. E de boa, olhando o futebol sul-americano por um todo,
eu teria dificuldade de trocar o Piquerez. Talvez a gente tenha um dos melhores laterais sul-americanos e a gente não dá a devida importância, porque a gente só vai fazer isso quando ele sair do Palmeiras e perceber a imensidão, a distância dele para outros laterais. O Palmeiras acertou sim nessas duas contratações, tanto do Matias Vinha quanto do Piquerez. O Jorge é uma outra situação, o vídeo não é para falar do Jorge, aí eu deixo com vocês. Eu acho que é bom tecnicamente, mas me entendam bem, né? Vagabundo fisicamente, não é um jogador pra mim. É só olhar pro Jorge, não é um jogador pra mim que tem um histórico de lesões, que se cuida, assim como o Piquerez e assim como o Matias Vinha. O Piquerez será jogador de time grande da Europa, eu tenho certeza disso. Será jogador de time grande, e aí a gente vai perceber o valor dele depois que ele sair do Palmeiras. Então, com certeza, pra mim, o Piquerez é um excelente jogador. Me lembra até, lá no passado, vamos falar do Tadei. O time do Palmeiras era horroroso, mas a culpa era do Tadei. O Tadei não prestava, o Tadei não era jogador pro Palmeiras, o Tadei era um jogador ridículo. Foi pra Roma, fez sua história, fez sua carreira lá e respeitadíssimo. Respeitadíssimo. O Piquerez é um excelente jogador, só que hoje o nosso time tem uma excessiva preocupação defensiva que faz com que os laterais não apareçam muito no campo de jogo ofensivo. Então a gente precisa ter uma leitura do que a gente joga e de como a gente joga. Hoje o fato de não ter volante boa parte do tempo, o Jailson não joga todos os jogos, você não tem volante, você obriga um pouco mais. Isso é leitura de jogo básica da básica. Você obriga um pouco mais o lateral ser zagueiro, porque você não tá tendo volante de contenção. O volante de contenção, ele cobre os laterais. Isso é beabá básico do futebol. Então você não acha o Piquerez bom jogador porque ele não cruza certinho? Talvez ele cumpra outras funções que você precisa, abrir o olho para enxergar o que ele está fazendo dentro de campo, porque é um excelente jogador e me parece um jogador de extremo caráter e que a gente tem que valorizar isso também. Se concorda, comenta aqui embaixo sobre Piquerez. Se não concorda também, o problema é seu. Tamo junto, valeu, Piquerez é monstro. Valeu, abraço.